Fala galerinha, tudo belezinha? Tudo certinho? Sejam bem-vindos a esse primeiro vídeo da nossa série de mais ou menos 4 vídeos sobre limites de funções de uma variável real. A ideia é estudar esse tópico a nível de cálculo 1, né? A gente sabe que na verdade, se você for estudar isso a fundo, mais a fundo ainda, tem muita coisa além do que eu vou falar aqui. A ideia é fazer um resumão dessa ideia de limites de funções de uma variável real. Deixa eu começar fazendo um exemplo para dar a ideia intuitiva, depois vai passar para a definição intuitiva, vamos chamar assim. Depois uma intuição um pouco mais precisa, falar de limites, propriedades deles. Vamos falar dos alguns dos principais resultados envolvendo os limites. Vamos falar depois, no fim das contas, um pouquinho sobre continuidade, que é um tópico que tem muita ligação com essa ideia de limites de função de uma variável real. Então espero que ajude bastante o pessoal que está estudando cálculo 1 aí, né? Então, vamos começar com esse primeiro exemplo para dar a ideia intuitiva dessa parada. Então é isso, galera, vamos dar uma olhadinha nesse negócio. Suponha que a função f de x tem esse gráfico verde. Tá? Então esse gráfico verde aqui é o gráfico da função f. A gente vai querer entender o que significa limite desse f de x quando x tende a 1 ser igual a 2. O que significa esse troço? Vamos ver se esse gráficozinho aqui vai dar uma noção intuitiva desse negócio de limites. A gente tem aqui então um ponto e outro ponto, os dois sobre o eixo x. Esse ponto aqui 0,4, esse ponto aqui 1,6. Então são dois pontos que estão equidistantes do ponto 1. Esse aqui está 0,6 menor que 1, esse aqui está 0,6 maior que 1. Esse ponto 0,4, né, que é o que está 0,6 menor que 1, ele é a coordenada x desse ponto m, que tem coordenada y mais ou menos pouco abaixo de 1,6. Então esse ponto m é um ponto do gráfico cuja coordenada x é esse 0,4 e o f desse x, a coordenada y, é um pouco abaixo de 1,6. Esse ponto 1,6, de maneira análoga, vai ser a coordenada x desse ponto n, que é outro ponto do gráfico, cuja coordenada y é tipo 2,4, um pouco abaixo. Então esse ponto n tem coordenadas 1,6 e f de 1,6, que é um pouco abaixo de 2,4. A gente vai entender o que acontece quando x tende a 1. O que quer dizer isso? Tanto para valores menores, tanto para valores maiores que 1, o que acontece com esses pontos m e n? Ou seja, o que acontece com as imagens de esses f's, esses aqui e esses aqui? Vamos ver. Simultaneamente, quando eu aumento esse valor menor e diminuo o valor maior, me aproximando do x igual a 1, percebe aqui no eixo y que esses pontos estão se aproximando simultaneamente do valor 2 no eixo y. Cada vez mais próximo de 1 aqui no x significa cada vez mais próximo de 2 ali no y. Quando eu chego perto aqui, né, chego em cima do 1, deu 2, mas não precisava ser logo em cima. O que importa é que quanto mais próximo eu chego de 1, mais próximo eu chego de 2 ali em cima. Então quando x tende a 1, que é esse negócio do eixo x, quando x tende a 1, é o que está acontecendo aqui embaixo, f de x tende a 2. Né? F de x tende ao número 2 ali em cima. Ou seja, no limite, quando estiver bem pertinho do 1 aqui, o f de x vai ser 2. No limite. Né? Isso quer dizer então que o limite da função f de x, que é essa parte aqui, quando x tende a 1, essa parte aqui de baixo, é igual a 2, que aí é o ponto que está aqui em cima. Quanto mais próximo eu chego de 1, mais próximo eu chego de 2 no eixo y. E lógico, essa função, quando eu chego logo em cima do 1, ela fica exatamente em cima do 2. Ou seja, o ponto m e n coincidem. Isso tem a ver com a função ser contínua, a gente vai ver isso em um vídeo mais pra frente. Tá? Mas não precisa nem dar definida a função no ponto x igual a 1. Olha esse exemplo aqui. Ó. Nesse exemplo, o que acontece é uma coisa um pouquinho diferente, porém um pouquinho igual também. Olha só, nesse caso a função f de x é dada por essa expressão aqui, ó, x² menos 1 dividido por x menos 1. Quando x é igual a 1, aqui em cima fica 1 ao quadrado menos 1, que é 0, dividido por 1 menos 1, que também é 0. Então f de 1 fica 0 dividido por 0. Que coisa é essa? Não sabemos, ninguém sabe. A matemática não define o que é 0 dividido por 0. Então f de 1, ou a imagem de x igual a 1, não existe. Mesmo assim, esse limite vai existir e vai ser igual a 2. Por quê? Porque à medida que eu me aproximo de 1,
por valores tanto menores quanto maiores de 1, igual naquele exemplo anterior, a função aqui em cima se aproxima do valor 2 também. Quanto mais próximo de 1 eu estou aqui no x, mais próximo de 2 eu chego no y. E vou chegando próximo do 1, coladinho, microscopicamente, quanticamente do ladinho. E esse troço aqui tende ao 2. Quando aqui x tende a 1, o outro y tende a 2. Estou bem pertinho de 1, estou bem pertinho de 2. Aí eu estou no 1, cadê o 2? Sumiu? Claro que sumiu. Não podia ter. Acabamos de ver que f de 1, se existisse, seria 0 dividido por 0. A gente não sabe o que é. Mas o limite, ou seja, um pouquinho antes de 1, mas tão próximo quanto eu queira, no limite quando x tende a 1, não necessariamente igual a 1, a função f de x tende a 2. Então, não é f de x igual a 2, mas o limite de f de x é igual a 2 quando x tende a 1. Essa é a diferença. Então, qual que é o lance, né? Vamos lá. A ideia é que, se eu posso pegar uma função f de x, se eu posso deixar ela tão próximo quanto eu queira do número L, à medida que eu possa deixar o número x tão próximo quanto eu queira do número alfa, por ambos os lados, como a gente viu no exemplo, né? Tanto por números maiores ou números menores que ele, se isso acontece, então a gente diz que o limite dessa função f de x, quando x tende a alfa, é igual a L. Está muito melhor escrito aqui nessa definição, né? Melhor você escrever no caderno para não esquecer. Mas ele tem um detalhezinho importante que eu falei aqui, que é o lance de ambos os lados. O que quer dizer ambos os lados? Então quer dizer que eu tenho que olhar para o limite para um lado, depois para o limite pelo outro lado, e isso influencia na ideia de limites, porque está bem clara a nossa definição, que eu vou chamar aqui de definição intuitiva, dessa ideia de limites de função de uma variável real. Então, isso vai levar a gente à ideia intuitiva de limites laterais. A ideia é o limite lateral à esquerda, por exemplo, a gente vai chamar de limite quando x tende a alfa por números menores que alfa de f de x é igual a L se eu faço x tender a alfa por valores menores que alfa. Né? Se isso acontece, a f de x tende a esse número L. Analogamente, a gente tem também o limite lateral à direita, que vai ser quando x tende a alfa por valores maiores que alfa, e isso vai levar f de x ao número L. Então vai ter a definição de limite lateral à direita, que é o limite lateral à direita de f de x quando x tende a alfa por valores maiores que alfa é igual a L, nesse exemplo que eu acabei de falar. Vamos fazer então um exemplo um pouquinho mais rebuscado, né, de uma função chamada função de Heaviside, em que os limites laterais eles existem, porém são diferentes. O que será que vai acontecer com o limite? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Essa é a função de Heaviside. Ela é uma função tipo degrau, a gente chama assim, né? Porque para valores aqui menores que 0, a função vale 0. E para valores maiores ou iguais a 0, a função vale 1. Então, bem quando eu estou no 0, rola um salto, né? Um degrauzão. Estou aqui andando e para cá com um pulo. A gente vai analisar então os limites laterais dessa função quando x tende a 0. Quando x tende a 0 por valores menores que 0, eu estou aqui nessa linha azul aqui, que você está acompanhando aqui no gráfico, eu estou me aproximando cada vez mais da imagem 0. Ou seja, quando x é menor que 0, mas tão próximo quanto eu queira do valor 0, a imagem é 0. Então o limite é 0. A mesma coisa acontece aqui. Quando x tende a 0 por valores maiores que 0, essa função tende ao valor 1. A imagem se mantém igual a 1 desde trás, desde a frente. Né? Então, os limites laterais ficam assim. Se eu tenho o limite da função quando x tende a 0 por valores menores, esse limite é o 0. Quando eu tenho o limite da função quando x tende a 0 por valores maiores, o limite é 1. Como os limites aqui de cima existem, porém são diferentes, o limite da função como um todo não existe. Bem claro, né? Então a gente viu nesse exemplo que se o limite lateral, por um lado, é um valor, o limite lateral pelo outro lado é um outro valor diferente, então isso nos dá uma ideia intuitiva de que esse limite não deve existir, né? Que se por um lado eu tendo por um número, por outro lado eu tendo por outro, intuitivamente a gente pensa, pô, o limite então não deve existir, e não existe de fato. Mas geralmente o limite vai existir sem somente se os limites laterais existem
e são os três iguais. Então, se o limite lateral por um lado existe, é um número. Esse lateral pelo outro lado existe e é um mesmo número, então o limite existe e é justamente esse número. Então, ó, repara que com tudo isso que a gente fez, a gente pode ter uma noção intuitiva razoável de o que é um limite de uma função de uma variável real. Mas vamos dar uma definição precisa do que é isso? Seja f uma função definida em algum intervalo aberto que contém número alfa, exceto possivelmente em alfa. Então, dizemos que o limite de f de x quando x tende a alfa é L, e escrevemos limite quando x tende a alfa de f de x é igual a L, se para todo número epsilon maior que zero existir um número delta maior que zero, tal que, se o módulo de x menos alfa está entre 0 e delta, então o módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Beleza, né? A definição está lá, mas será que eu entendi ela direito? Parecia que eu estava entendendo tão bem antes, aí de repente eu parei de entender? Não, agora que você vai entender ela bem direitinho. Olha só, vamos pegar um exemplo em que o alfa é igual a 1 e o L é igual a 2. Ou seja, o limite quando x tende a alfa vai ser x tende a 1, de f de x é igual a L, L vai ser 2. E a definição então vai ser módulo de x menos 1 está entre 0 e delta, vai implicar em módulo de f de x menos 2 ser menor que epsilon. O que significa essas frases? Lembra que o módulo de um número é sempre algo maior ou igual a zero. Então, se o módulo de um número é maior que zero, isso quer dizer que esse módulo não pode ser zero. Ou seja, x não pode ser 1. A gente já viu isso nos exemplos, né? Limite, quando o número de x tende a um número específico, eu não estou preocupado quando x seja igual a esse número. Isso quer dizer esse zero, maior que zero. Né? Esse maior menor que delta, em que delta é um número positivo, quer dizer que esse número aqui vai ser um número positivo. Tudo bem. Isso vai implicar que o módulo de f de menos 2 também é um número positivo. O que os módulos querem dizer? Vamos olhar essa primeira expressão e tentar entender ela um pouco mais a fundo. Módulo de x menos 1 ser menor que delta, módulo de x menos 1 ser menor que delta, é a mesma coisa que x menos 1 está entre delta e menos delta, porque é o módulo. Isso aqui é a mesma coisa que x menos 1 estar entre delta e menos delta. Se eu somar 1 de ambos os lados, isso vai me dizer que x está entre 1 mais delta e 1 menos delta. Então olha só que coisa. Esse módulo de x menos 1 estar entre 0 e delta é a mesma coisa que dizer que x está entre 1 mais delta e 1 menos delta. De maneira análoga, eu posso reescrever esse lado da expressão como sendo trocar o x pelo f de x. Então, f de x, o que era 1 vai virar 2. Então, aqui é 2 mais aonde era delta, eu vou colocar epsilon. 2 mais epsilon. E aqui era 1 menos delta, então eu vou colocar 2 menos epsilon. Então, o que a definição quer dizer é justamente o seguinte. Se x está entre 1 menos delta e 1 mais delta, então f de x está entre 2 menos epsilon e 2 mais epsilon. Isso quer dizer que o limite de f de x, quando x tende a 1, é 2. Vamos ver esse exemplo agora para entender isso melhor. Né? Ele fala que, dado um epsilon maior que zero, então vamos dar um epsilon maior que zero aqui, eu tenho que ser capaz de encontrar um delta maior que zero em que essa definição seja verdade. Se isso acontecer, o limite existe. Vamos pegar o número epsilon, por exemplo, deixa eu botar uma caneta preta aqui. O número epsilon, por exemplo, desse tamanho aqui. Ó. Epsilon vai ser daqui até aqui. Então aqui vai ser o 2 mais epsilon. E se eu andar epsilon para baixo, né, eu vou achar aqui o 2 menos epsilon. Então, eu vou ter que ser capaz de achar um número delta, em que sempre que x estiver entre 1 menos delta e 1 mais delta, a imagem dele, o f desse x, vai estar entre 2 menos epsilon e 2 mais epsilon. Vai estar aqui dentro. Então, vamos lá. Eu posso colocar, por exemplo, um delta desse tamanhozinho aqui. Ó. Se eu achar um delta desse tamanhozinho aqui, será que ele resolve o meu problema? Vamos ver. Aqui vai ser então 1 mais o delta, porque eu estou no 1 e andei delta. E aqui eu andei 1 menos o delta.
1 menos o delta. Então, a definição diz pra gente o seguinte: se eu pego qualquer número que está nesse intervalo, a imagem dele vai estar nesse intervalo. É esse lado. E de fato, né? Se eu pego, por exemplo, um cara aqui dentro, a imagem dele está aqui dentro. Se eu pego um cara desse lado também, a imagem dele também está aqui dentro. Isso acontece com todos. Ah, mas foi um epsilon. Se eu der um epsilon menor ainda, né? A ideia é sempre a seguinte: o desafiante está te dando um epsilon. E você, que é o desafiado, vai ter que achar um delta. Em que isso seja sempre verdade. Então o cara vai lá e fala assim: não, você achou para um epsilon só. Agora eu vou te dar um outro epsilon, menor ainda. Então ele vai lá, apaga essa parada aqui, fala: não, esse epsilon tá fácil demais. Vamos achar um outro epsilon. Vamos achar um outro epsilon menorzinho para ferrar a vida desse camarada meu. Aí o cara vai lá e coloca um epsilon aqui, ó, bem pequenininho. 2 mais epsilon, e aqui vai estar o 2 menos epsilon. Aí repara que esse delta já não funciona mais, né? Eu posso pegar um cara aqui, ó, que vai estar fora. Mas tudo bem. Eu posso achar um outro epsilon, outro delta? Posso. Eu vou achar agora um delta que vai estar aqui, ó. Tá? Então aqui vai ser 1 mais delta, e aqui vai ser 1 menos delta. Se eu faço isso, posso pegar alguém nesse intervalo agora. Todo mundo aqui dentro vai ter imagem dentro desse intervalo aqui, ó. Tá aqui. E a gente consegue perceber que não importa o epsilon que eu coloco aqui embaixo tão menorzinho, aqui em cima tão menorzinho, eu vou conseguir sempre achar um delta em que essa coluna aqui, ó, junto com essa coluna aqui, vai ser sempre o ponto onde deveria ser a imagem da função. Não importa onde, não importa qual epsilon eu coloque, eu vou sempre conseguir achar um delta em que isso aqui vai ser sempre verdade. Ora, como isso acontece sempre, então o limite da função f de x quando x tende a 1 é 2. Então a gente consegue entender a definição, né? Quer dizer, isso aqui quer dizer que x está entre 1 menos delta e 1 mais delta, eu vou sempre implicar que o f de x vai estar sempre entre 2 menos epsilon e 2 mais epsilon. Ou seja, eu vou sempre achar um retângulozinho aqui dentro, em que o ponto do limite, que é o 2, vai estar lá incluso, e o ponto 1 também. Beleza? Agora ficou um pouco mais clara a definição, não ficou? Bem, galera, por hoje era isso que eu tinha programado para falar para vocês. Eu tive então a ideia intuitiva do que é o limite, mas sem perder o rigor matemático. Pelo contrário, a nossa busca aqui foi entender a definição formal de limite. Esse exemplo talvez tenha ajudado, espero que tenha ajudado, a ideia era essa, né? Tá? E nos próximos vídeos, o que a gente vai ver são as propriedades principais do limite de função de uma variável real, teoremas básicos, e eu espero que vocês estejam aqui para acompanhar comigo essas próximas etapas, beleza? Falou, galera, até mais!